pra gente aqui. Tá, Vamos começar com Daimons. Vamos começar com os Daimons. As pessoas acham que Daimons é demônios, mas existe um motivo para as pessoas acharem isso, né? Não é do nada. O que acontece? Na Grécia Antiga, até mesmo no Egito, as pessoas sempre queriam invocar alguma coisa para se comunicar com outros planos. Elas invocavam espíritos, né? Então, essa prática necromântica, essa prática de invocação, ela sempre existiu em todas as culturas. Então, os Daimons, na tradução, são espíritos divinos. Tá. Somente isso. Espíritos divinos, porque tudo veio do todo, né? Dentro do hermetismo, até respondendo a pergunta que você fez, tem alguma diferença de santo, como que você vê Deus? Nós enxergamos que o Eterno é o que criou todas as coisas. Superior. E as outras manifestações são características do Eterno. Então, vamos supor assim, os santos seriam personalidades desse Eterno, cada um dentro da sua característica, mais ou menos assim, sabe? Uhum. Então, os Daimons, eles são... Ai, agora me deu branco, o que eu falei mesmo? Não, os Daimons, o que eles são? Espíritos divinos. Espíritos divinos. E espíritos divinos. Vários espíritos. Vários espíritos. Aí a gente ainda não entra se eles são bons ou se eles são maus. Daimons, espíritos divinos. E dá pra saber quem é o bom e quem é o mau? Sim, daí... Então não é porque é divino que é bom, que é... Não, Só porque é tudo é divino. Os Jinns são divinos, Sim. né? Que é os dos fogos lá do Egito. Da cultura árabe, Da cultura árabe, Isso. que são as cabeças de fogo. Isso, exatamente. Seriam como se fossem Daimons também. Viu? Tá sabendo. Ô, louco. Opa, Tá sabido. Tô sabido. Vamos lá. Então, os Daimons, espíritos divinos. Então, dentro dos Daimons existem os Agatodaimons e os Cacodaimons. Os Cacodaimons, eles têm uma característica de serem mais densos, de serem mais ruins, mais maléficos. E os Daimons, e os Agatodaimons seriam os espíritos bons, digamos assim. Lembrando que o ocultista, ele transcendeu essa questão muito de bom ou mal. Eles entendem tudo como energia. Às vezes, é uma energia um pouco mais densa, um pouco mais caótica, e às vezes é uma energia um pouco mais agregadora. Porque nós também precisamos do caos. O caos, ele gera movimento. O caos, ele gera impulso, ele tira você da estagnação. Tira da zona de conforto. Né? E o caos trabalha muito com aquela área da sua vida que você precisa realmente se aprofundar, que você não está conseguindo enxergar. Então, alguns espíritos têm essas características. E esses espíritos, antes da Idade Média, eram vistos só como espíritos. Então, e o próprio nome Goécia, ele significa feitiçaria, né? Então, era natural das culturas do passado. Só que com o avanço do cristianismo na Idade Média, essas práticas continuaram existindo. Só que com os olhos da igreja em cima, ela não era bem vista. Em outras culturas, ela também não era bem vista, que o pessoal meio que não olha muito bem, né, para quem trabalha com essas coisas. Que seria a bruxaria, que mataram as bruxas lá atrás. Isso, mas na Inquisição, né? Tá. Não necessariamente elas faziam invocações, às vezes só faziam um chá, alguma coisa, elas já eram mortas, né? Tá. Mas o que acontece? Essa prática de invocação de espíritos, essa prática necromante, quando chegou na Idade Média, o pessoal queria continuar praticando, só que eles não... Tava mais difícil. Como é que eu vou praticar isso aqui, né? Eu posso ser morto. Aí foi quando surgiram os primeiros grimórios. Nessa época já existia um catálogo dos 72 nomes de Deus, que é o Shenha Meforá. E daí os monges e esses ocultistas, esses pesquisadores da época, pensaram assim, bom, então se existe 72 anjos, deve existir 72 daimons. Então, eles criaram um grimório decodificando 72 daimons. Como se eles fossem a contraparte desses anjos bons, digamos assim. O daimon, ele é uma entidade? Ele é um espírito não nascido, ele é uma energia, ele é uma força. Ele é uma energia, e ele não pode tem ser, forma. e ele pode ser considerado uma força arquetípica também. Mas De arquétipos? uma força arquetípica. Mas deixa eu só terminar essa parte para não ficar solta, porque é importante entender que a Idade Média transformou os daimons em demônios. Isso é importante frisar. E é por isso que hoje você entende daimon como um demônio, porque na Idade Média foi escrito, acho que é pseudo-monarquia daimônio,
um livro que colocou esses espíritos. Então, eles pegaram todos os espíritos, deuses de outras culturas, tudo. Tudo que tinha nas outras culturas que as pessoas utilizavam para encantamento, ou até um deus pagão e tal, eles colocaram, não, isso aqui é demônio. Esse demônio faz isso. Esse demônio, eles viraram um demônio depois da Idade Média. Mas, se você for estudar antes, eles não eram demônios. Eles eram espíritos divinos, espíritos da natureza. Da natureza. Sim, porque eles carregam uma força ali, arquetípica, uma informação, né, uma energia dentro de uma característica. E o grande problema é que, assim, dentro dessa vertente mais cristã, realmente eles vão se manifestar como demônios, porque é assim que esse povo acredita. Sim. Então, se você acredita, ele vai ter essa característica mais selvagem. Eu não trabalho com esse tipo de egrégora. Agora, você falou uma coisa muito complexa que tem que tomar muito cuidado, os portais. Então, a pessoa que quer se aprofundar no ocultismo, é o que você falou, você não dá formação pra ninguém, porque é muito complexo. Então, tem que entender o que tá fazendo, justamente porque quando você abre um portal e quem você está manifestando ali, que energia que você está transcendendo. Então, tem que tomar muito cuidado, Sim. porque se você não tem um conhecimento, essa energia, ela pode incorporar em você não. Incorporar não, mas ela vai trabalhar muito a tua psique, né? Então, você pode ficar confuso, pode ficar meio maluco, você pode começar a ver coisas e achar que é demônio. Então, se você... Não adianta querer mexer com o Daimon se você não fez todo aquele processo que eu falei antes. Sim. Não façam isso com a vida de vocês. Eu sei que às vezes é a mesma coisa que falar façam, né? Mas eu indico não fazer. Fala aí, Lucão, porque você viu ontem foi falado do joguinho lá. Rapidão pra aquele joguinho que, tipo, qual? Isso. É perigoso. É perigoso. Perigosíssimo. Você não sabe o que tá vindo ali. Qual é o nome do jogo? Ou Ija. É isso perigoso, mesmo. É perigoso, não é? Sim, porque que acontece? Pela escola, a menina... E dentro daquilo que eu tava falando pra você, tem os Kakodaimos, os Agatodaimos. Então, vamos supor que você tá brincando lá com teus amigos, aí você pega o tabuleiro, ou você tá lá, sei lá, numa chácara, num colégio, num lugar abandonado, fazendo uma coisa escondida, às vezes bebendo uma bebida. Ai, vamos brincar disso aqui. Que espírito que você acha que vai manifestar ali? É o pior espírito que existe, que é o espírito que está flutuando, que está perdido. Você acha que um espírito de alta envergadura espiritual, que trabalha com grandes causas, vai entrar num tabuleiro ali, vai falar alguma coisa inteligível? Não vai. Então, e é isso que acontece também dentro dos rituais da Goécia. Você prepara todo um ambiente. O mago, ele tem uma envergadura de preparação espiritual, mental. O mago tem que ter o seu templo. Não é assim, tô viajando aqui, vou fazer um ritual. Não é assim. Você tem que ter seu templo, tem que ter uma estrutura, uma ambiência, para que o espírito que vem ali se manifestar seja aquele que você está chamando, e não um impostor. Entendi. Espíritos impostores, isso que é o complicado. E também o mago tem a preparação, se o impostor chegar, ele manda embora. Exatamente. Ele Porque ele tem toda a questão da preparação. Aí a meninada faz essas brincadeirinhas, chega um impostor e não sabe mandar ele embora. Não sabe. Tem um filme que eu assisti que é o da mão. Eu acho que eu assisti esse filme. Pô, esse da mão aí, cara, é desse jeito. Aham. É, quando pega na mão e aí acende E eles a estão vela, brincando, né? tem 50 segundos, alguma coisa, 60 segundos. E aí a pessoa recebe o espírito e o espírito fala. E ela vai ficando bem louca, né, a pessoa, né? E aí depois quando solta, aí desincorpora. E é só pra vela. E aí passou os segundos, o espírito ficou. Então, assim, na vida real, o que os filmes trazem, tem coisas reais Sim, que é baseado num fundamento. Num fundamento. Tô gostando Então, de ver. mas aí a gente... Esse aí é o filme? Fala comigo. É esse aí, ó, produção. Produção tá rápida, viu? Esse filme é Você ganhou 0,5 pontos hoje. Meio coraçãozinho, meia estrelinha. Aí, ó. Mas aí, então, não existem só vertentes diferentes, mas a gente pode dizer, então, que existem níveis diferentes, que foi como você falou. O cara quer começar na magia, ele não vai começar no Daimon. Começa trabalhando com o anjo. Tá. Anjo, você falou de anjo. O anjo é mais tranquilo? Todos Não, os anjos? não é que ele é mais tranquilo. Ele é severo também. Também é. Só que o anjo, ele não vai trabalhar com o teu ego, né? O Daimon, ele já
tranquilamente trabalha com o teu ego. Que é a questão que você falou do financeiro, que a gente pode mexer. Sim, e daí pode mexer que às vezes a pessoa tá ali com um propósito bastante egoísta, o Daimon, ele não vai fazer esse filtro. Ô, Hanna, mas o anjo faz. Eu queria fazer essa